Muito bem, estamos recebendo aqui nos estúdios o provedor da Santa Casa de Fernandópolis, Marcos Schaier. Depois de um mês de março, em que a Santa Casa esteve aí no centro, no epicentro de uma crise, inclusive com suspensão de atendimento, a gente quer saber do Marcos exatamente como está hoje a Santa Casa iniciando o mês de abril, depois do socorro emergencial que ela recebeu de R$2.100.000, e é exatamente sobre esse tema que nós vamos tratar com o Marcos. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Cabreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, Gi, Clara, muito prazer estar aqui novamente. Como é que está a Santa Casa hoje, 4 de abril? Em termos de atendimentos, Cabreira, tudo funcionando até o momento normalmente, graças a Deus. A gente tentando voltar às eletivas no ritmo para que possamos bater as metas também, não haver nenhum corte. Serviço de urgência e emergência também estabilizados por enquanto. Tivemos reuniões com os médicos posteriores à vinda do dinheiro, a assinatura, perdão, lá para vir o dinheiro. E acordamos também alguns outros planos de longo prazo para que a gente possa ter esses atendimentos sem paralisação nos próximos meses. Esse dinheiro, R$2.100.000, ele foi suficiente para, vamos dizer assim, que tipo de emergência foi possível socorrer? Esse dinheiro nós usamos para pagar a folha médica, né? A folha médica nossa hoje ela gira em torno de R$840.000 por mês, então nós conseguimos pagar 2 meses e pouquinho de folha médica. Nós tínhamos, depende muito de cada clínica, né? No pronto-socorro estava menos atrasado, clínica cirúrgica estava mais atrasado, mas a grande maioria nós pagamos os valores de outubro, novembro ou novembro, dezembro, e algumas entramos em janeiro nas clínicas de pagamento. Quer dizer, 2023 está em aberto. Está em aberto. Na verdade, agora nós pedimos as notas também de janeiro, né, de algumas maiorias das clínicas, porque a gente vem recebendo agora outros valores de convênio também. E vamos lutando nesse jogo de cintura para ir honrando os pagamentos também, para que não haja essa interrupção. Ô Marcos, bom dia. Bom dia, Gi. Depois daqueles dias turbulentos de paralisação, sem atendimento de eletivo, né, que ficou parado, foram quantos atendimentos? Uns 600 que foram prejudicados? Foi mais. E vocês já conseguiram reagendar e recolocar e ficar tudo certinho agora? Porque muita gente falou que ficou sem atendimento e não saberia quando iria ser agendado. Nós damos prioridade, até por lei, para quem foi desagendado. Então, quem estava ali já para ter o atendimento e foi desagendado, são as primeiras pessoas que receberam as ligações e olha, você pode voltar aqui já na semana que vem para que essa pessoa não seja lesada em questão de atendimento. E a gente atendendo essas pessoas que foram desagendadas, nós damos continuidade na fila do CROSS, né, do Estado, para fazer todos os procedimentos eletivos aí. Então tem uma fila de espera. Tem uma fila, como sempre, Cabreira. Só a diferença é que o pessoal aumentou o número de eletivas que nós estávamos fazendo por dia, não só o número de cirurgias, mas de atendimentos ambulatoriais. Para a fila voltar ao normal. Para a fila voltar ao normal, digamos assim. Para a fila ficar menos... Para ficar menor. Menos pior. Agora, no caso, um dos grandes problemas que a Santa Casa enfrentou e que gerou todo aquele episódio eram os bloqueios judiciais. Foi contornado ou continua enfrentando esse problema? Eu queria até entrar um pouco melhor nessa questão. Até aquele dia na Câmara eu senti, ainda brinquei que deixaram entender ali que nosso jurídico não trabalhava, né? Não era bem assim. Centenas de processos nós pegamos a revelia, ou seja, quem estava lá não apresentou defesa nos processos da Santa Casa. E aí, não defendendo o juiz, tribunal, desembargador, mas eles vão agir de acordo com o que está na lei. E a lei ali, ela entende que, bom, você não apresentou nem defesa ali em primeira instância, agora você quer dizer que é assim ou assado para fazer o meio de pagamento. Os bloqueios, eles continuam, né? Nós ainda temos um volume de bloqueio, conseguimos desbloquear algumas verbas que estavam bloqueadas, verbas públicas, mas a questão de acordo ainda não chegou porque de fato depende de outra parte. Nós continuamos aí na briga com algumas instituições que têm processo contra nós, tentando compor novamente, diariamente, tentando novas petições, etc., tentando na parte judicial,
mas a gente já conseguiu desbloquear algumas verbas sim. A intenção é que nos próximos 15, 20 dias nós consigamos desbloquear outras verbas e receber outras verbas que estavam paradas. Então a tendência é que até o fim do mês nós consigamos respirar um pouco melhor. Aí seria o restabelecimento do fluxo de caixa. Que é o que a gente precisa. É o que a gente precisa, Cabreira. Eu falei, salvo engano, se eu não me engano foi numa entrevista ou foi lá no dia da Câmara, que nós precisaríamos ali pelo menos mais 1 milhão e pouquinho para que a gente conseguisse restabelecer uma ordem de pagamento natural. Mas tendo os bloqueios a gente acaba ficando um pouco pego hoje, lógico, não é tão pego de surpresa porque a gente já espera que pode haver algum bloqueio no dia sim ou no outro também. Mas acaba afetando nosso fluxo de caixa e os pagamentos, né? É complicado. Ô Marcos, e quanto tempo você acredita que seja possível essa sobrevida? Porque, na verdade, a gente até comentou aqui, né? A gente comparou a Santa Casa a uma pessoa doente, né? E que esse dinheiro que veio, essa verba que veio de 2 milhões, foi uma dipirona para abaixar a febre, Sim. Né? Quanto tempo a Santa Casa aguenta nessa situação sem que seja essas questões dos bloqueios resolvidas? Bom, na verdade, sem a questão dos bloqueios resolvidas, ela não aguentaria mais que alguns meses, aí, talvez 4 a 6 meses. Porém, Gi, nós estamos em discussão, aliás, por conta desse plano, aquele plano de viabilidade que foi discutido com o Estado, para que haja uma nova fonte de receita, de financiamento específica para a folha médica. Está lá na parte técnica, está sendo analisado, mas a gente acredita que até o fim do mês isso aí já esteja pelo menos bem encaminhado. Não digo nem vigente, porque eu sei que tem outras questões burocráticas, mas bem encaminhado. Com esses valores já em vigência, já nos ajudando a dar assiduidade na folha médica, com ou sem os bloqueios já nos deixa mais tranquilos em relação ao cumprimento de metas e o serviço geral do hospital. Agora, nós também precisamos de algumas outras ações que já vimos tomando há algum tempo na parte judicial para que o hospital consiga continuar se tocando. Vocês utilizaram o exemplo do paciente, eu sempre digo aqui, a água estava até o nariz, depois baixou um pouquinho, subiu agora um pouquinho de novo, mas a partir do momento que nós conseguirmos uma suspensão desses valores bloqueados ou até desses processos ou normalizar essa situação, apesar do enorme volume, aí sim nós conseguiremos, eu acredito, sair dessa UTI. Aí dá pra gente tocar. E a questão dos fornecedores? Fornecedores é um pouco mais maleável, Gi, porque quando nós entramos lá, eles não tinham pagamentos há meses e anos também, né? Nós honramos a maioria, então nós temos hoje um certo crédito até na praça com esses fornecedores, né? Por mais que nós também o tenhamos com os médicos, é uma situação um pouco mais delicada. A gente não está falando, por mais que o médico seja PJ, ele não é uma empresa propriamente dita, normalmente é uma pessoa física, então é um pouco mais complicado e com razão a questão. Mas os fornecedores é um pouco mais tranquilo. Quem segurou muito essa questão de bloqueio para a gente foi laboratório, foi um ou outro fornecedor um pouco maior, que demanda um volume maior nosso, ali os terceirizados principalmente. Ô Marcos, a gente sabe que, na verdade, vocês comentaram aí sobre a situação, é sempre muito temporário, né? Quer dizer, é um dia de cada vez, né, que tem que se viver na Santa Casa. O governo do Estado pediu um plano de viabilidade econômica, uma coisa assim mais de médio, longo prazo, embora a Santa Casa precise de curto, muito curto. Esse plano já foi apresentado ao governo do Estado, é isso que você está comentando aí, sobre a questão da folha médica, tem meios para viabilizar isso aí? Sim, Cabreira. Na verdade, em relação ao Estado, nós temos algumas verbas que nós estamos aguardando, inclusive o governo federal fazer a liberação, inclusive daquela portaria 96, se eu não me engano, que é um dinheiro imediato de 2 milhões e um quebrado também, que vem a curto prazo dar um respiro para a gente. E esse plano de viabilidade que eu mencionei é justamente esse plano do governo do Estado, né? Nós, ali nas primeiras reuniões do secretário de Saúde, nós mostramos como era o plano diretor da Santa Casa, onde nós projetávamos a Santa Casa, como pegamos, e dentro disso nós compusemos um plano de viabilidade da folha médica, onde talvez a possibilidade é que o Estado entre com uma parte e os municípios com outra, de acordo com os atendimentos excedentes que a Santa Casa faz. Então, digamos que a Santa Casa hoje receba 2 milhões de SUS,
para fazer 17 mil atendimentos. É só para os municípios de Fernandópolis. Nós fazemos uma média de 22 a 24 mil atendimentos mês. Esses excedentes nós não recebemos hoje. Então a ideia é que esse plano de viabilidade cubra esses excedentes, justifique para que nós possamos receber esse pagamento. Eu acredito, a conversa com o Estado, eu já disse isso outras vezes, foi muito boa, muito mais aberta, muito mais direta, e isso trouxe tranquilidade também para a gente. Eu acredito que até o fim do mês nós tenhamos já isso funcionando, não digo 100% aprovado, mas já muito bem encaminhado. E talvez aí para o próximo mês um bom andamento desse plano. Eu acho que vai ser um divisor de águas para Santa Casa se acontecer. Ô Marcos, explica para o ouvinte do Rotativa sobre essa questão do atendimento SUS. O paciente chega, entra na Santa Casa pelo SUS, paciente de Fernandópolis, e o paciente, por exemplo, de Meridiano, Macedônia, Pedranópolis, eles entram todo nesse pacote, nessa cota da Santa Casa, ou o município recebe e depois tem que repassar para a Santa Casa? Como que é o procedimento? Ótima pergunta, Cabreira. A Santa Casa ela tem um contrato de SUS com o Estado. Ela é uma instituição privada, ela tem um contrato de SUS. Ou seja, ela tem um volume X de atendimentos por mês, desde cirurgia eletiva, atendimento de urgência e emergência, geralmente alta complexidade, que ela tem que prestar de acordo com aqueles valores ali que ela recebe. O que acontece, aí o paciente vem só regulado, vem de UPA, SAMU, enfim. O que acontece é que muitas vezes, eu diria todos os meses que eu estou lá, pelo menos isso aconteceu, nós temos, vamos dizer, uma cota de, vou dar um exemplo, 100 atendimentos no pronto-socorro SUS de emergência ou urgência, que chega ali pelo SAMU. Só que aí vem no mês e entram 150 pacientes. Você não vai fechar o portão e falar, esse mês já deu a cota, não entra aqui, sendo que você é referência. Então a Santa Casa acaba absorvendo esse prejuízo. Eu nem entro na questão do SUS ser deficitário, porque ele não é só a nossa Santa Casa. Como eu já disse, tem outras aqui na nossa região fechando também as portas, porque está muito complicado, o SUS está muito defasado. Mas essa diferença que a Santa Casa acaba atendendo, ela aumenta o custo, né? Ela pesa ainda mais. A gente estima em valor de tabela SUS pelo menos de 400 a 600 mil reais por mês que ela passa do valor só daqui de Fernandópolis. Então, não é algo que a Santa Casa tem condição, óbvio, de ir custeando. Sempre vai ser deficitário. Lógico, a Santa Casa filantrópica, ela não tem que dar lucro. Eu sempre escuto muito isso. Não, uma coisa é ela não dar lucro, outra coisa é ela não ter que dar prejuízo também, viver no vermelho. São coisas totalmente distintas. Agora, quando você fala que essa cota é estourada, não tem como pedir o aumento dessa cota, de pleitear esse aumento? Na verdade, o atendimento já é uma questão muito mais técnica e específica. A questão do atendimento de urgência e emergência, ele é por pacote. Então você pode até aumentar essa cota aqui da urgência e emergência, mas você tem que diminuir em outro lugar. É uma repactuação do plano. O valor SUS que você receberá está dentro daquele número de procedimentos. Então, mas é uma situação que o próprio governo se acomoda em cima e fala, o hospital que arque com essa despesa extra? Na verdade, o SUS, por si só, apesar de ser um programa que funciona muito bem de maneira geral, Cabreira, se a gente tiver uma ótica bem generalista, é confortável para qualquer governo, porque o problema está sendo absorvido por uma filantrópica. Ela vai lá, ela quebra, foi mal gerido. Não que não tenha sido ou tenha sido bem gerida, de fato, mas eu acho que o problema não está só aí. Eu fiz uma conta muito simples. Quando eu assumi lá, o que nós recebíamos de SUS, nós pagávamos a folha, mais ou menos ali líquida, e os insumos. Então, em torno de 1.600.000 ali, 1 milhão de folha e 400 mil de insumo, perdão. Hoje nós gastamos 600 a 700 de insumo e a folha foi para 1.200.000. Então nós aumentamos pelo menos 400 a 600 mil reais por mês e o SUS ficou igual. E aí se você colocar ICMS que aumentou, o preço de insumo, o preço de medicamento, o preço de comida. Então na verdade o poder de compra nesses últimos 3 anos, principalmente pós-pandemia do SUS, foi lá para baixo. É uma situação muito crítica. Se não houver um olhar, principalmente a nível federal, Ministério da Saúde agora, para as Santas Casas e hospitais filantrópicos, nós vamos continuar vendo N Santas Casas fechando, como já está acontecendo. Bom, Marcos, a gente sabe que o atendimento da Santa Casa é atendimento, vamos dizer, SUS, Estado e governo federal. Mas sempre cai no colo dos prefeitos, porque os prefeitos é que estão nas cidades, né? É que estão nas cidades e realmente exige deles, eles têm que se virar, eles têm que correr atrás, porque o paciente está ali, cobrando dele.
Perfeito, Cabreira. Na verdade, eu vou falar como pessoa, particularmente eu entendo que de fato nenhuma prefeitura tem uma lei específica que diz que a prefeitura tem que fomentar a Santa Casa nenhuma. Não existe específico. Isso deveria ser uma lei municipal ou talvez reformular a lei do SUS, que não é nossa competência, mas eu sempre vou na questão talvez da necessidade, a moral ou até essa noção social também. Eu entendo que se as prefeituras pudessem ou ajudassem nesse sentido, eu entendo também que tem a questão de lei de orçamento deles, não é tão simples assim. A Santa Casa poderia estar um pouco melhor, né? Nós tivemos já alguns prefeitos naquela reunião na Câmara predispostos a passar um valor por mês para a Santa Casa. Mas isso é sempre uma luta, né? É uma luta. Começa, aí depois dá uma acalmada na situação, aí aperta a verba lá, o repasse não é feito. É eterno isso aí. Né? É eterno. Enquanto não houver uma mudança lá em cima, na lei de SUS, então o SUS é tripartite, como diz a lei do SUS, mas a lei específica é o seguinte: o município vai custear tanto, o estado tanto, o governo federal tanto, aí sim a gente pode falar que... Mas realmente é uma situação muito complicada. Eu acho que vai muito mais um poder de convencimento do que de qualquer outra coisa. Eu estou aqui na Rádio Difusora, eu cheguei aqui na Rádio Difusora em 1983, e vamos dizer assim que eu estou acompanhando... Nunca foi fácil a vida da Santa Casa. E a gente ouvia do provedor lá, o Antônio José Zaparoli, saudoso Tom Zé, de que a Santa Casa era o hotel mais barato de Fernandópolis. Sabe. Era o hotel mais barato de Fernandópolis. Se você passasse uma semana lá, você não pagaria uma diária, uma noite num hotel qualquer de Fernandópolis. Procede? Ainda é essa realidade? Aumentou um pouquinho os custos, né? Os custos aumentaram um pouquinho, mas se a gente olhar pela ótica de SUS... você está no hotel com 4 refeições por dia, banho, ar-condicionado, então... Rouparia, toda rouparia, roupa. então realmente, olhando por essa ótica... atendimento médico. Sem contar assistência, né? Botar o paciente na cama lá na unidade do SUS e ele fica lá uma semana só, vamos dizer assim, se alimentando, usando a estrutura do hospital. Quer dizer, se você comparar essa estrutura, né, com um hotel, vamos fazer essa comparação, quer dizer, a diferença de pagamento que o SUS faz para o hospital e daquilo que você pagaria no hotel. Eu sempre gosto de dar números para as coisas, Cabreira. A diária de UTI hoje, ela era, né, 401 quebradinho, que o SUS nos paga, mas assim, com tudo incluso, mão de obra, insumo, não importa se o cara vai consumir 10 ampolas de anestésico ou se não vai consumir nenhuma, vai pagar R$400. O convênio, por exemplo, os contratos que nós temos com os convênios, o convênio paga lá uma diária, vamos dizer, de R$600, R$800 pelo leito, fora todo o atendimento médico, atendimento de enfermagem, insumos, por isso que ele dá lucro, né, da superávit para o hospital, esse atendimento. Não, vamos dizer que ele cobre o custo do hospital, né? Cobre o custo, de fato. Agora, durante a pandemia, não sei se vocês vão se recordar, o valor pago pelo governo federal no leito de Covid, de UTI, era em torno de R$1.600, porque ninguém queria fechar abaixo desse preço. E chegou a custar para a gente a diária do leito lá R$3.200, R$3.400, R$3.500. Então, durante a pandemia já foi extremamente deficitário. Agora tem ações judiciais, inclusive, onde as Santas Casas, a gente está dentro de uma dessa, as Santas Casas estão pleiteando que o valor seja equilibrado com o valor que era na pandemia, o da diária de UTI. Então, que vá para R$1.600, que por mais que ainda seja custoso, é menos custoso do que R$400. Vamos falar a verdade que hoje R$400 você vai pagar ar-condicionado e equipe? Não paga. Não paga. Ali na nossa UTI, ela, com 9, 10 leitos, nós temos pelo menos um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, 5 técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal da lavanderia, quer dizer, é caríssimo. 24 horas. 12 horas. Isso fica 24, mas isso eu tô falando uma equipe 12 horas. 12 horas. Aí cada 12 horas muda a equipe. Aí eu não posso repetir essa equipe no outro dia. Então, para eu funcionar, eu tenho que ter pelo menos 5 escalas, né? 5 equipes não diferentes, mas eu tenho que ter pelo menos 5 intercalando. Porque é 12 horas de dia, 12 horas à noite, virou. Quem trabalhou nesse dia não trabalha no dia
seguinte, e aí você tem folga ainda, subfolga, a hora que foi ver, é um custo. O hospital alta complexidade, ela é caríssima, na verdade. Ela é caríssima. É necessária, mas eu acho que precisa de uma ótica um pouco mais carinhosa da parte financeira dos hospitais, né? Certo. Ô Marcos, nós vimos aí que a população se sensibilizou com a situação da Santa Casa, nós vimos aí várias doações de alimentos e as pessoas se sensibilizando. Sim. E nós temos um evento nesse final de semana já também, de arrecadação de verba para a Santa Casa, é isso? Perfeito. No dia 8, agora de abril, sábado, lá em Guarani do Oeste, será feita uma quermesse muito bem organizada, inclusive o pessoal lá, são os voluntários, eles estão organizando de uma maneira bem fatídica. Eu fiquei muito feliz, inclusive, arrecadaram bastante coisa já de doação, e é esse tipo de evento que a gente precisa do comparecimento da população. Se eu puder usar o espaço para fazer o convite, todo mundo, a gente sempre sabe que tem os defeitos, mas todo mundo que usa a Santa Casa puder comparecer no dia 8 de abril agora, lá em Guarani do Oeste. Teremos uma também, Gi, no dia 22 de abril. Aqui em Fernandópolis. Também essa está sendo organizada pela Santa Casa e o pessoal da igreja também, mas também faço questão de convidar as pessoas para que elas possam comparecer. E a Santa Casa logo menos vai estar soltando um calendário anual de eventos. A gente teve o cuidado de não bater nenhum evento com Rotary, Lions, maçonaria, com nenhuma instituição, com as igrejas, que a gente, nem com a VCC, com ninguém, que a gente conseguisse pegar as datas que não estivessem ocupadas também para fazer eventos em prol da Santa Casa. Eu sempre agradeço, sempre reitero o apoio da imprensa nesse sentido, mas eu gostaria de dizer também, o Gi, Cabreira, pessoal, um agradecimento, porque nós tivemos toneladas e toneladas, se não me engano, 4 toneladas de alimento arrecadado num curtíssimo espaço de tempo, e aí eu comecei a escutar assim, a Santa Casa recebeu muita comida, né? Já não precisa para o resto do ano. E aí nossa equipe de marketing ali, de nutrição também, fizeram um levantamento e fizeram uma postagem fantástica, onde eles expuseram alguns números, eu tenho aqui, 750 refeições diárias mais ou menos, que nós temos, 620 quilos de arroz por mês em média, 1 tonelada e 200 quilos de carne por mês. Então, para o pessoal ter um panorama um pouquinho do que é o consumo, que é o dia a dia da Santa Casa, o que é aquele hotel, Cabreira. Exatamente. 930 litros de leite por dia, quase 1.000 litros de leite, por mês. Quase 1.000 litros de leite por mês. Então, para o pessoal ter um pouquinho do panorama, e eu gosto muito de visitar os quartos, eu gosto de conversar com os pacientes, entender onde a gente está falhando, etc. Gente como todo mundo, né? E a gente vê muita gente muito simples que acaba falando assim, olha, eu não como carne em casa, eu não tenho condição financeira de comprar carne, e aqui comi carne no almoço, tô comendo na janta, tô tendo sopa, café da manhã, fruta. Isso até alegra a gente, mas saber que isso... O cidadão que vai na Santa Casa, ele tem o que não tem aqui fora, o que ele não tem condição de comprar. Que é pelo menos, veja bem, ainda estamos falando do atendimento de permanência dele lá, que são 4 refeições diárias. Né? SUS, tudo de graça. Tudo de graça. Pelo SUS. Então, aquilo que o governo federal promete lá no cidadão que tenha essas refeições, só que ele deveria garantir isso para os hospitais. Porque é lá nos hospitais que a pessoa chega com toda a dificuldade, com toda a carência e com toda a sua fragilidade de saúde, precisando ter uma alimentação substanciosa. E aí a gente precisa contar com a comunidade. Felizmente a comunidade dá essa resposta. Felizmente. Inclusive nós escutamos, eu já escutei muito, posso falar por mim, as pessoas dizendo, às vezes mãe com criança recém-nascida, teve o bebê ali, né? E eu não posso ficar mais um dia porque eu não vou ter... enfim, até é emotivo falar, né? Mas a pessoa não tem a condição de comer isso em casa depois. Então a gente tem que agradecer, é a sociedade que acaba mantendo a grande parte disso com as doações. Não parem as doações, eu agradeço muito, a Santa Casa precisa e a gente faz bom uso delas sim, todas.
E qual é o tipo de doação que vocês recebem lá? É mais assim, daquela doação formiguinha ou de vez em quando aparecem grandes doações? De vez em quando aparecem grandes doações, Cabreira, de grupos, né? Então o pessoal se junta para o aniversário, algum grupo de alguma coisa se junta, vamos doar leite esse mês, são bons. Mas as doações anônimas e pequenas da pessoa física, de muita gente simples e que ficou internada, você sabe que não tem condição de comprar em casa, mas vai lá e compra 2 pacotes de arroz. Gente simples. Ou, o que acontece muito, o senhor do sítio aqui ao lado chega lá com 2 caixas de abobrinha e doa pra gente. Ou, enfim, uma caixa de tomates. Então você vê que a pessoa vai doar com um bom coração, ela quer ajudar, ela sabe o que está acontecendo ali. Isso também dá um conforto, né, pra gente continuar atendendo. Eu vejo ali as meninas da cozinha, eu não sei porquê, mas é um dos setores que eu mais gosto do hospital. Eu sempre vou ali ver como estão as coisas, né? Acabar experimentando para ver se está tudo certo, né? Entendi. Aguardo um convite para fazer uma visita na cozinha do hospital, viu? Aguardo um convite. É que eu sempre ouvi... Uma reportagem, Uma reportagem, vamos fazer assim. É que eu sempre escutei que comida de hospital é isso, aquilo. Gente, eu sou muito suspeito para dizer, mas eu sou apaixonado. Aquelas senhorinhas fazem uma comida... Olha, uma sopa divina, exatamente, claro. Então, eu faço questão de comer ali sempre que eu posso e mostrar pro pessoal, olha, a sua doação está sendo bem utilizada. Hoje tem controle de validade, tudo bonitinho para não perder. Mas, voltando, a gente precisa da sociedade mesmo para manter, porque se depender de governo, meu amigo... Muito bem. Ô, Marcos, uma coisa que a gente ouve muito e as pessoas, e eu acho que é uma oportunidade até para você esclarecer. Fala sobre a situação hoje jurídica da Santa Casa. Judicial. Como é que está a situação judicial da Santa Casa hoje? Porque a gente entra no site, tá lá assim, o organograma da Santa Casa e o provedor Marcos Shire. Mas aí não temos a Irmandade, enfim, como é que está essa situação? O Augusto pediu, nosso jurídico também, que eu fosse muito bem claro nisso. Eu agradeço muito o espaço, Cabreira. Vamos lá. Com a intervenção, quando foi decretada a intervenção, nós temos a diretoria da Santa Casa, como é que eu posso dizer? A provedoria. Então nela são 13 membros, se não me engano, 11 ou 13 membros, onde você tem provedor, vice-provedor, secretário, tesoureiro, vice-secretário, etc. Salvo o cargo de provedor, que era o meu, os outros foram todos afastados pelo juiz. Então ficaram, não diria vago, né? Ficaram afastados, né? Isso não caiu, isso está lá afastado. Por isso que lá no organograma, lá no site, consta meu nome como provedor. Quando o juiz deu aquele último despacho no processo de intervenção lá em julho, se eu não me engano, junho, julho, ele coloca que eu continuaria no cargo de provedor, né, mas voltaria aos meus cuidados à entidade como provedor e eu deveria recompor os conselhos de administração e conselho fiscal. Né, chamar uma reunião de irmandade, uma assembleia, nós chamamos, fizemos a divulgação e recompor esses conselhos, que foi o que nós fizemos também. Ele não mencionou nada de ter recomposto a diretoria, até porque nós temos um mandato e essas pessoas estão afastadas, ainda estão afastadas, né? O mandato, segundo, eu não vou me recordar exatamente agora, mas no despacho ele teoricamente foi pausado, mas contando do dia que eu entrei até o que prerroga o estatuto, eu teria 4 anos de mandato como provedor. Eu entrei dia 13 de dezembro de 2019, então até dezembro agora de 2023 seria o meu mandato, se não houvesse intervenção, etc. Qual é nosso objetivo agora? Né? Com o conselho recomposto, a gente já fez algumas alterações ali dentro do hospital em termos administrativo, em termos de melhoria, de transparência, com o conselho avalizando. Qual que é a nossa intenção? Nós queremos sim fazer mudanças estatutárias, já falei isso, deixar bem claro, porque sempre a gente recebe um requerimento. O estatuto que está lá no site da Santa Casa é o atual. É o que está vigente hoje, mas de 2017. 2017 foi a última mudança. São 6 anos aí. Eu acho que muita coisa mudou nesses últimos 6 anos, principalmente na Santa Casa. Eu sempre sou muito claro, a gente precisa sim fazer mudança. Eu sempre cito o hospital lá em Catanduva, onde ele virou uma fundação, não é a nossa competência, que a gente não consegue virar uma fundação. Teria o Ministério Público,
em cima da Santa Casa diretamente ali, averbando quaisquer decisões. Não é possível fazer isso aqui por algumas outras questões, mas nós podemos sim fazer uma reestruturação mais profissional. Por exemplo, a provedoria inteira ali hoje, membros afastados ou não, eles não têm salário. E aí fica um questionamento que o próprio juiz fez nos despachos, né? Qual é o interesse de você colocar 11 ou 13 membros numa instituição? Quando é uma instituição menor, filantrópica, que você quer ajudar, tudo bem. Quando é uma instituição do tamanho de uma Santa Casa, que é um hospital, que cuida de vida, é muito mais técnico, de você ter 13 pessoas não remuneradas trabalhando ali. Ou elas não vão trabalhar com afinco todos os dias, isso eu concordo, ou elas vão ter alguma vantagem ilícita, etc., ou simplesmente vai ser um cargo social. Eu acho que isso a Santa Casa não comporta mais. Ou você profissionaliza o serviço, a gestão e etc. Ou seja, diretoria não é mais tesoureiro, provedor, etc. Diretor executivo, diretor financeiro, diretor jurídico, todo mundo remunerado, presta conta para o conselho de administração, portal de transparência, toda a verba pública lá jogada. E, na minha visão pessoal, é assim que tem que ser. Porque senão você abre brecha para trazer, talvez muita gente sim de boa índole, muita gente com boa vontade de ajudar, mas se não tiver dedicação exclusiva ao hospital, ou pelo menos 99% do seu tempo, não vai funcionar. Eu sempre digo aqui para vocês sabem disso, eu tô com o celular 24 horas, domingo à noite eu tô no hospital, sábado à noite, domingo de manhã, não tem dia, não tem hora. Se você não se dedicar, e eu vou lá, qualquer hora que eu estou lá, tem coisa para resolver. E nesse caso, essa diretoria prestaria contas para o conselho, para a Irmandade. Para a Irmandade. Naturalmente. Ela teria que ser recuperada. Na verdade, a Irmandade, Cabreira, nós fizemos a Assembleia Geral, naquele ápice, a gente divulgou nos jornais, etc., posso me enganar no número, mas foram 8 ou 9 irmãos, de 270 e pouco. Então, na minha concepção pessoal também, ela deve ser, não é extinta, nada disso, mas ela deve ser reformulada. Vamos trazer quem quer ajudar de fato, quem não tem interesse escuso, vamos trazer a sociedade para dentro? Sim, mas vamos trazer de uma maneira também para colaborar, construir. Você acha que o episódio da intervenção assustou? Assustou. E isso faz com que muita gente fique temerosa de entrar para ajudar e de repente se ver se envolver. Eu acredito que sim. Eu sempre... Eu acho que ali havia pessoas muito boas que ficaram assustadas e acabaram saindo, como assustou também pessoas que talvez tivessem outros interesses. Também tem o seu lado bom, eu não posso fechar os olhos quanto a isso. O que eu acho que daqui para frente que as pessoas têm que entender é o seguinte: o processo, a investigação lá que culminou no processo de intervenção da Santa Casa, aquele que está tendo denúncia, etc., aquele lá está rodando. Então, quem fez e tramou e fez o que tinha que fazer errado, erroneamente, dentro da Santa Casa, vai responder, vai pagar. Isso aí cabe à justiça, não cabe a nós. Nós ali, enquanto sociedade, enquanto gestores e talvez ali como Irmandade, a nossa função é passar a linha, ver o que dá para fazer e trabalhar em cima disso para construir. Eu acredito que nos próximos meses nós devemos... Eu acredito que a gente vai ter sim, talvez até uma mudança de pensamento, Cabreira. As pessoas, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima disso também, mas as pessoas entenderem a necessidade dessa profissionalização do serviço. Sempre falo que a gente não é perfeito, mas de quando a gente entrou para hoje, era um amadorismo total para algo um pouco menos amador, um pouco mais profissional hoje. Ainda é perfeito? Não. Mas nós temos benchmark, nós vamos para outros hospitais aprender, melhorar, criar processo, protocolo, fluxo, treinamento. Eu sempre falo do sistema de compras, que hoje ele é similar a uma licitação. O processo seletivo, quer dizer, independe ali de... a gente não é contraindicação, independe de cabide. Isso é muito importante deixar claro. Então, eu acho que a Santa Casa, ela, se não entrar, não só a nossa, como outras, não entrar nesse novo patamar de profissionalização de serviço, de empresa, como a gente sempre fala, empresa sim, só para deixar claro, de cunho social, filantrópica, que mexe com dinheiro público também, que depende da transparência e também depende do auxílio do poder público, mas, ao mesmo tempo, privado e empresa. Tem que trabalhar assim. Bom, então a gente percebe que nesse momento, em meio a essa dificuldade financeira, com todos esses processos em andamento, a Santa Casa hoje precisa se organizar
vamos dizer, juridicamente falando, vai. Colocar sua diretoria, colocar sua irmandade, colocar no papel tudo aquilo que é, de fato, necessário para que, e com as reformas e tudo mais, para que realmente ele possa, vamos dizer assim, ser um projeto de longo prazo. Sim. Perfeito. Você me permite mais um minuto? Nós temos, nessa primeira assembleia, foram 8, 9 irmãos ali, a ordem do doutor Vinícius pelo processo de intervenção, pelo despacho dele, era recompor conselho. A ideia até dos membros que estavam ali presentes na Irmandade, pessoas ali que eu vi com boa vontade de ajudar, inclusive, olha, nós precisamos de pessoas mais técnicas, talvez. Primeiro que aqui, por nós estarmos numa região um pouco mais do interior, já não é fácil você achar pessoas técnicas da área hospitalar de alta complexidade, já não é tão simples assim. Mas, de qualquer maneira, da área da administração, eu acho que seja possível. A gente talvez consiga, nos próximos meses, ir compondo devagarzinho, trazer, porque eu também acho que não pode simplesmente abrir e vir um monte de gente sem know-how algum também. Eu acho que tem que ser gente para construir e compor. Vamos tentar essa estratégia, está aqui o plano diretor da Santa Casa, onde a gente pode melhorar, onde pode cortar custo, onde pode ir atrás de receita. Eu quero fazer um agradecimento, inclusive, o Cabreira. O poder público vem nos ajudando, agradecer a prefeitura e tudo, mas eu percebi uma ação dos vereadores, da grande maioria deles. Tem vereador que está no seu direito, faz questionamentos e até aí, sem problema, acho que é direito, nossa obrigação é responder quando pertinente. Agora, tem muito vereador que está, assim, correndo atrás para ajudar a Santa Casa. A gente vem indo atrás de recurso, indo atrás de ideias, indo atrás de outros fomentos. Isso é muito bacana, porque talvez até a população tenha uma ideia do vereador que ele está ali só para cobrar e ser cobrado e às vezes vê rua com buraco, e eu acho que não é só isso. Eu acho que também o poder político que o próprio vereador tem, talvez, de buscar recursos, ele pode ser muito benéfico para a Santa Casa. Nós temos ali uma comissão de eventos hoje, tem vereadores interessados, e você vê até que não estão colocando o nome deles ali para aparecer. Então, eu consegui isso aqui, não preciso nem aparecer. Isso é muito bacana. Muito bacana. Então, a Santa Casa, aos poucos, eu acredito, Cabreira e Gia, ela vai condensando a sociedade de volta. Uma coisa importante que a gente fez, que eu faço questão de ressaltar, foi a criação de uma comissão mista de eventos agora. A gente criou... eu pedi, a minha única ordem foi a seguinte: vão ter aqui os funcionários voluntários da Santa Casa que querem ajudar a organizar. Obrigatoriamente vocês vão atrás da grande maioria das instituições. Eu não quero nem me envolver. Vocês vão atrás das instituições da cidade, de Rotary, Lions, imprensa, faculdade, todo mundo para ocupar uma cadeira aqui, para que possa elaborar os eventos da Santa Casa conosco, obrigatoriamente. E a minha segunda exigência é que haja um protocolo de prestação de contas. É isso. Então, olha, o evento vai angariar assim, a divulgação deve ser dessa maneira, vai ficar o dinheiro em tal lugar, presta conta com tantas pessoas próximas, a transparência, onde vai ser utilizado o dinheiro, coloca um projetinho, então a gente vai arrecadar 100 mil, por exemplo, tá bom, vai usar para reformar a UTI. Ótimo, coloca aqui que vai comprar. Eu acho que dá tranquilidade para todo mundo, não fica nas minhas costas, sendo bem sincero, estou sendo egoísta nessa, mas eu acho que você começa também a envolver a sociedade até na questão de ajudar, sentir um pouco mais que a Santa Casa está diferente. Bom, eu acho que a gente teria muitas outras perguntas, mas vamos devagar com a Andor, né? Que o santo é de barro, e nesse momento a Santa Casa, nós vivemos ainda a situação de emergência. Sim. Né? É uma situação de emergência. Ainda não foi desligado esse sinal de alerta. Está apitando. Ele está aceso, está aí realmente... e a Santa Casa, vamos dizer assim, como a Giovana colocou, o que entrou de recurso é paliativo. É preciso que haja um projeto para que dê sustentação, para que ela consiga, vamos dizer assim, pelo menos assim, se não empatar, mas ter um déficit pequeno ali para ser superado no mês seguinte e ficar ali naquele joguinho mais equilibrado. Perfeito, né? Perfeito. Eu sempre disse, Cabreira, que a Santa Casa é um navio muito grande. Qualquer mudança no manche, ele não lembra que você faz, ela leva algumas semanas ou meses para ser sentida em termos de corpo todo ali do navio.
Os projetos que nós temos agora de curto prazo de aumento de receita, por exemplo, nós vamos sentir de fato daqui a 60 dias, quando nós recebemos dos convênios e etc. Então, qualquer mudança... O curto prazo é 60 dias no mínimo. O curto prazo da Santa Casa são 60 dias sempre. Mas tem uma boa perspectiva, apesar da gente estar na UTI sim. Agora esse apoio social, político também, da boa política, eu acho que a Santa Casa pode caminhar sim. E nós vamos acompanhando passo a passo, porque Amém. É um processo. E qualquer novidade, por favor. Lembrando que em maio tem o restaurante da Santa Casa lá na Expo. Né? Outro agradecimento que eu gostaria de fazer também, o Gutinho nos chamou lá, todo o pessoal que trabalhou para isso acontecer, cedeu o restaurante para a gente lá na Expo. Eu acredito que vai ser muito, muito bacana. Vai ser uma ótima fonte de arrecadação para Santa Casa. E vamos estar lá trabalhando também. É como se diz, pingando, um pingo de cada lado para formar aí um grão para encher o papo, né? Da necessidade da Santa Casa. Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigado, eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço a vocês o espaço, adoro estar aqui e estamos de portas abertas sempre que vocês precisarem.